td1noticias.com, a notícia no seu celular. O quadro Saúde e Bem-Estar de hoje recebe em nossos estúdios a farmacêutica clínica Daniele Proença, especializada em prescrição farmacêutica e fitoterapia há mais de 30 anos. Daniele, muito bem-vinda aos nossos estúdios e vamos começar com um assunto que é bem comum na sua área, né? Que é a automedicação. Quais são os riscos que essa atitude pode trazer para a nossa saúde? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um assunto que a gente tem debatido muito e tem falado, né, em todas as oportunidades que a gente tem, que é um risco à população, porque as pessoas entendem que se ela tiver o medicamento na casa dela, ela está protegida. E às vezes procuram, né, e compram medicamentos só para garantir que ela tenha aquele produto em casa. E aí ela não se preocupa o porquê que ela está tendo aquelas reações, por que ela está sofrendo com alguns males. E aí acaba mascarando um problema. Então, em vez de procurar um atendimento médico, passar por um especialista, ou até mesmo ir a uma drogaria ou uma farmácia e falar com o farmacêutico, explicar o que está acontecendo, ela acaba mascarando tudo isso. E esse medicamento armazenado em casa, às vezes está armazenado de forma incorreta, às vezes você acaba utilizando ele sem necessidade. A gente tem levantamentos que são feitos e existem por ano uma média de 20 mil pessoas que morrem pela automedicação. Então são informações que às vezes não chegam até a população. E aí tem a indicação do vizinho, tem a indicação dos familiares, tem a indicação daquele amigo que serviu para mim, vai servir para você também. Então a gente sempre tem esse alerta para que as pessoas não façam automedicação e sempre procurem o atendimento de um especialista. E em relação à fitoterapia? A fitoterapia é um tratamento, né, que a gente faz com plantas, na realidade é um medicamento, né, que é extraído das plantas, aquele princípio ativo que é o medicamento. É muito confundido com os produtos naturais, que são os chazinhos, né? Mas que a gente também tem que ter uma preocupação tanto com a fitoterapia como produtos naturais. Porque às vezes a pessoa vem passando por um tratamento, então ela já vem com acompanhamento médico, só que em algum momento do tratamento ela começa a ter reações ou o medicamento deixa de agir. E ela nunca relaciona essas reações ou não efetividade do tratamento com aquele chazinho que ela está fazendo uso. Então, quando você passar por um atendimento, quando você for ao seu médico ou você for procurar qualquer profissional da área, sempre informe quais são os chás que você está tomando, quais são os outros medicamentos que você está tomando. Isso é muito importante para que a gente crie um calendário posológico, para que a gente faça o acompanhamento. São informações importantes para que a gente coloque na sua anamnese e com isso a gente conheça, né, o paciente e tudo aquilo que vem acontecendo com ele. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis, né? E com isso, existe um local próprio para armazenar os remédios dentro de casa? Sim, a gente sempre aconselha que o brasileiro, né, a população tem o costume de guardar medicamento em cima da geladeira, próximo ao micro-ondas, próximo a televisores, dentro do banheiro, na gaveta do seu, né, você está no seu trabalho, você acaba armazenando aquele comprimido ou aquele seu medicamento dentro da gaveta, deixar dentro do carro. Tudo isso a gente não pode fazer. Os medicamentos, eles passam por reações, eles não podem pegar umidade, não podem ficar armazenados em locais quentes, então assim, deterioram os medicamentos. Então sempre armários fechados, numa altura, né, que a criança não tenha possibilidade de ter contato com esse medicamento. Um outro fator muito importante às vezes o idoso ele tem um cuidador, que esse cuidador saiba exatamente qual é o tipo de tratamento, qual é o medicamento e qual a dose que aquele idoso está fazendo uso. E as crianças são as nossas maiores preocupações, porque às vezes a gente mesmo toma um analgésico, um anti-inflamatório e a gente acaba deixando um próximo, em cima da mesa, num balcão, numa cadeira. Na correria do dia a dia a gente não se atenta a esses pequenos detalhes. E a gente sempre, quando medica uma criança, para convencê-la a fazer uso daquele produto, a gente sempre acaba falando assim, é um docinho, é alguma balinha, né? Porque é colorido, porque o formato traz toda essa sensação. E a criança relaciona que aquele comprimido é sempre algo bom. Então ela acaba
né, tomando ou, né, eu já vi casos da criança colocar até dentro do nariz, né, porque não tem conhecimento, então ela acha que aquilo não é um risco. Então a gente tem que ter muita preocupação com as crianças, com os idosos. Às vezes aquele idoso está fazendo uso daquele medicamento, ele mora sozinho, não tem ninguém que o acompanhe e ele esquece, como a gente também esquece das coisas, e ele acaba tomando 2, 3 vezes, às vezes, o mesmo medicamento. Então, são situações onde a família, o cuidador, as pessoas que estão no convívio precisam ligar, né, ter esse alerta. E sobre as formas farmacêuticas, como que funciona o trabalho das farmácias de manipulação? As formas farmacêuticas, elas foram criadas para facilitar a utilização desses medicamentos. Então, é o idoso, é aquela criança que necessita de um cuidado especial e às vezes ela não tem facilidade de engolir uma cápsula. Sendo em gotas, solução, xaropinho, hoje existe até pirulitos, chocolates, né, que nessas formas a gente consegue manipular com os ativos. Então ficou mais fácil do paciente fazer uso desses produtos. E a farmácia de manipulação, ela tem uma gama imensa de produtos com sabores, né, flavorizantes, com tipo de cápsulas. Hoje a gente tem cápsulas veganas, tem cápsula de tapioca, então a gente consegue atender um público muito maior. E a facilidade com que a gente consegue distribuir esses ativos, né, facilita ao tratamento, porque a gente observava que às vezes a pessoa ela acaba abandonando o tratamento porque ela não se adapta àquela forma do produto. É um xarope, mas ele é amargo. Eu não gostei da maneira com que ele veio. É um comprimido, mas ele é muito grande. Então, a farmácia magistral, ela consegue lidar com essas situações e modificar a forma desse medicamento. E com isso a gente tem um tratamento finalizado. A pessoa consegue dar continuidade sem abandonar o tratamento, né? E uma outra situação é que as pessoas, elas pensam que a farmácia de manipulação trabalha só com medicamentos. A gente também manipula outros tipos de produtos que também são de tratamento, mas também pode ser de uso diário, que são shampoos, condicionadores, loções hidratantes, produtos para estética. Então, assim, tem que ter todo esse outro olhar para outros tipos de produtos e os de tratamento. Então, além daquela prescrição que você vai, o atendimento, o médico prescreve uma forma farmacêutica e a gente atende aquele paciente na necessidade dele, a gente também pode comprar outros produtos. Eu trouxe até alguns exemplos, que é o álcool em gel, né, que a gente utilizou muito agora na época do Covid. Então, álcool em gel a gente pode colocar essência, pode colocar ativos para não causar tanto ressecamento e proteger a pele. A gente tem produtos para os lábios, né, nessa época de inverno, até o nosso clima aqui que é muito seco. Então, assim, é um lib que a gente pode passar nos lábios para evitar o ressecamento. A gente tem produtos hidratantes para as mãos, para os pés, para a pele, áreas específicas, né, que a gente pode estar utilizando. Às vezes você passa por um procedimento estético ou cirúrgico, então existem produtos que a gente manipula também, que auxilia na cicatrização. Uma outra forma farmacêutica que tem se utilizado bastante é o orofilme, né, que é uma película, né, como se fosse uma película, onde a gente coloca esse medicamento e você só coloca ou sob a língua ou embaixo da língua e ele se dissolve. Ou então os cremes específicos para reposição hormonal. Então, em vez de você tomar, você passa na pele. Então, assim, são várias formas que a gente pode trabalhar e que tem um resultado, e a farmácia magistral está se renovando, né? Então, a gente sempre está em busca de novos ativos e novas soluções. E agora, no próximo mês, inicia a campanha de uso racional dos medicamentos. E qual que é a importância que essa campanha traz? Essa campanha ela foi criada, ela é tão importante que agora ela tem uma data que é específica, que é no dia 5 de maio, que a nossa preocupação é que a população entenda que a automedicação, né, a utilização desses medicamentos sem necessidades é muito importante. Então, o uso racional do medicamento. É o medicamento na dosagem certa, na quantidade correta, você finalizar o seu tratamento, o descarte desse medicamento de forma correta. Então, assim, é um conjunto de ações para a conscientização da pessoa, né, da população sobre esses medicamentos. Onde eu vou descartar esse medicamento?
Na realidade, a gente não poderia nem ter o descarte do medicamento, que o uso racional veio para mostrar isso também. Então, assim, eu comprei aquele medicamento e eu vou tomar todo ele. Não tem por que sobrar aquele medicamento na sua casa. Não tem por que você estar armazenando o medicamento sem necessidade. Por que eu vou comprar um anti-inflamatório, um analgésico sem necessidade, né? Assim, a gente sempre vê as farmacinhas e há um tempo atrás, antes do Covid, a gente observava o que a gente tinha em casa. Anti-inflamatório, antitérmico, analgésico. Hoje não, essa farmacinha ela cresceu muito. Então tem tudo que é tipo de medicamento, porque as pessoas se sentem protegidas quando ela olha para aquela caixinha ali, ela vê vários tipos de medicamentos. E às vezes utilizam desse medicamento até vencido, porque você não tem a preocupação de olhar a validade, as características, se ela modificou a característica daquele produto. Então, assim, a nossa campanha, a nossa luta de conscientização é essa. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar existe uma lei estadual, que é a 5.180 de 2018, aonde torna obrigatório que toda farmácia e drogaria tenha uma bombona de descarte. Então, quando você tiver um medicamento vencido na sua casa ou algum problema, ou você finalizou o tratamento e você ficou com aquele medicamento, você pode ir em qualquer farmácia ou drogaria que vai ter uma bombona para você fazer o descarte correto desse medicamento. Outro local que você pode fazer isso é no Conselho Regional de Farmácia. Lá a gente tem uma bombona permanente também para que seja feito isso. E anualmente a gente tem uma campanha que são os nossos drive-thru, onde a gente recolhe esses medicamentos e o lixo eletrônico. Então, esse ano a gente já fez 2 vezes, uma que foi no final da Afonso Pena e o outro foi lá em frente ao nosso conselho, onde aqui em Campo Grande a gente conseguiu arrecadar mais de 200 quilos de medicamentos vencidos, e essa mesma campanha foi feita em Dourados, lá a gente conseguiu recolher 150 quilos. Então, é um volume que a gente considera muito importante, que tirou, né, de dentro da casa das pessoas esse risco, porque o medicamento mal utilizado, ele é um risco para a população. Dani, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa de hoje, por compartilhar conosco seu conhecimento, toda a sua experiência. E para encerrar, o que você poderia deixar de dica para aumentar a imunidade, já que a gente tem vivido oscilação de tempo nos últimos dias? A imunidade é um assunto que a gente vem falando, né, durante esses 2 anos. Já era uma preocupação e agora veio com mais força, né, diante do quadro de Covid. O que eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa se preocupar primeiro com a nossa alimentação, com a prática de atividade física, com os excessos de álcool, do fumo. Então, existem, né, minerais, vitaminas que auxiliam na nossa imunidade, mas se você faz uma boa alimentação, se você pratica atividade física, se você anda, faz caminhadas ou tem contato com o sol, então, assim, se você consegue ter esse momento de cuidados com você, automaticamente o seu corpo já está criando imunidade para a sua proteção. E existem também alguns, né, produtos que auxiliem, mas isso não significa que você tenha que ter ou fazer uso disso, ou procurar por uma drogaria e comprar por vitaminas, né, ou polivitamínicos, só para você falar que está tomando. Não, então assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque entra novamente aí a automedicação, os riscos. Às vezes você acaba tomando um medicamento achando que ele está te trazendo benefício e você acaba se intoxicando, porque ele tem reações, todo medicamento tem reações. Uma coisa que importante da gente dizer as interações medicamentosas, as reações, ela é medicamento, outros contrastes que às vezes você usa para poder fazer algum exame, medicamento álcool, medicamento bebida. Então, assim, a gente tem que ter a preocupação da maneira correta como vai tomar esse medicamento. Um detalhe que eu gostaria de falar, principalmente para os idosos que fazem uso de vários tipos de medicamentos, quando você for tomar os seus medicamentos, sempre tome um copo de água primeiro, depois você vai tomando individualmente cada um e sempre com uma quantidade boa de água. As pessoas têm o costume de tomar um medicamento, às vezes com qualquer tipo de líquido e às vezes com pouca água. Então, todo medicamento ele exige uma quantidade de líquido para que a absorção seja feita.
Então, a pessoa idosa, ela já tem uma dificuldade de deglutição, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Então, faça mais caminhadas, ande no sol, né? Faça uma boa alimentação, se possível, pare de fumar, que é um risco também à saúde. Traga um pouco, né, do nosso bem-estar, do nosso dia a dia para dentro da sua residência, e assim você vai estar se auxiliando, se ajudando a sua família. E outra, o farmacêutico é o profissional que está à disposição da população. Então, em qualquer momento que você precisar, vá a uma drogaria, vá a uma farmácia, o farmacêutico está ali para te auxiliar. Como você vai tomar o seu medicamento, de que maneira você vai tomar, quais são os horários. Uma coisa que a gente observa, as pessoas têm muita dúvida, como tomar o medicamento. Como que eu tomo um medicamento de 6 em 6 horas? Como que eu tomo um medicamento de 12 em 12 horas? Às vezes a gente acha que isso é um questionamento desnecessário, mas para muitas pessoas faz a diferença na continuidade, né? Então, qualquer outro profissional, você precisa agendar um horário, marcar um dia para você ser atendido. O farmacêutico não. O farmacêutico está à sua disposição em qualquer momento. Se você chegar lá na drogaria e falar, eu quero falar com o farmacêutico, ele vai parar o que ele está fazendo e ele vai te atender. Então, antes de tomar qualquer medicamento, se você tem alguma dúvida, procure a orientação do farmacêutico. É o profissional que está ali para te auxiliar e dar continuidade ao seu tratamento. Td1noticias.com. A notícia no seu celular.